O vale nosso Senhor, o vale nosso Senhor. Hoje vou ser coroado e me tornarei imperador por uns dias. Tudo isso faz parte das nossas mais autênticas tradições. Parece incrível, né? Que já passamos do ano 2000 e ainda existe império. E mais incrível ainda é que serei eu o imperador, uma criança. Muitos amiguinhos meus queriam estar no meu lugar, mas eu fui o escolhido e reinarei por um ano. Assim reza a tradição. Antes de receber a coroa, quero contar para vocês a minha história. Na verdade, não é só minha, mas de todas as crianças e adolescentes do Brasil. Vou contar tudo de maneira bem resumida. Afinal, essa história já tem mais de 500 anos. Naquele dia, o mar estava calmo. Nossa tribo habitava o litoral. Eu senti um enorme prazer em caminhar pela areia da praia, perto de nossa aldeia. Eu nunca poderia imaginar que aquele dia de aparência comum iria se transformar em pouco tempo no momento mais decisivo da nossa história. Ao olhar para o horizonte, vi algo muito diferente de tudo que eu já havia conhecido. Aquelas canoas enormes, monstruosas, flutuando no mar, pareciam espíritos de outro mundo. Jamais poderíamos imaginar o que esses espíritos vinham fazer aqui, se vinham trazer o bem ou o mal. A resposta a essa pergunta veio ao longo dos séculos. Quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, existiam mais de 3.000 nações indígenas, milhões de índios. Muitos destes milhões eram adolescentes e crianças. Eu era uma dessas. Este homem aí é Daniel de Latouche, considerado o fundador desta cidade de São Luís. Ele era francês e chegou aqui em 1612. Os franceses queriam fundar aqui a França equinocial. A tentativa durou pouco, porque os portugueses, que já estavam aqui no Brasil desde 1500, não permitiram. Muitas lutas e batalhas aconteceram ao longo destes anos. Muitas prisões, escravizações, torturas e mortes vitimaram homens, mulheres e crianças. Mas a história oficial fala sempre de grandes heróis ou vítimas adultos. E nas crianças e adolescentes? Andando pela cidade, não se vê nenhuma estátua de criança. Epa, desculpem, tem essa aí. Mas não era bem assim que eu gostaria de ser representado. Agora eu sou negro e estamos no século XVIII. Minha mãe veio da África. Meu pai, acho que veio também. Na verdade, não sei se sou filho de um africano ou de um português, mas acho que sou filho de um africano. Só que não sei quem. Minha mãe já foi vendida mais de uma vez. Já passei dos 7 anos, não posso ser mais criança. Começo a sentir na pele o que é ser escravo. Já fui mensageiro, trabalhei nas plantações, hoje sou carregador de encomendas e ainda tenho que ajudar nos trabalhos domésticos. Desde cedo, meus ouvidos aprenderam a distinguir batidas de tambores e cantos de alegria de gemidos de dor e açoite no tronco. Em 1829, eu não era índio e negro. Era branco, só que filho ilegítimo. Nessa época, por esses e outros motivos, muitos recém-nascidos eram abandonados nas ruas, nas portas de igrejas e terrenos baldios. Felizmente, isto não aconteceu comigo, porque o coronel Isidoro Pereira deixou em seu testamento a esmola de 2.000 réis para a fundação da Roda dos Enjeitados, junto à igreja de São Pantaleão.
A quantia foi paga pela viúva, a lendária Anna Jansen. Na noite de 24 de outubro de 1829, foi deixado o primeiro exposto. Era eu. Assim escapei de ser comido por ratos e porcos, como acontecia com os abandonados em terrenos baldios. Em 1871, eu pensei, bom, desta vez eu terei mais sorte. Quando sair da barriga da minha mãe, já estará vigorando a lei do ventre livre. Não serei mais escravo. Minha sorte não durou muito. Depois desta lei, aumentou muito a quantidade de crianças negras abandonadas. Quem queria alimentar um negrinho livre? Mais uma vez fui parar na roda. E o leite da minha mãe, que eu deveria ter tomado, foi para outras crianças brancas. O aluguel da minha mãe deu muito lucro ao senhor. O índice de mortalidade na casa da roda era de 50% a 70%. Desta vez, o destino quis que eu fosse incluído nesta estatística. Em 1875, mais uma vez apareço nesta história como escravo. Eu tinha 11 anos, vim de uma fazenda do interior para passar uns tempos na casa da baronesa de Grajaú, em São Luís. O meu destino era a Europa, onde eu deveria ser um servo e fazer companhia ao filho da baronesa que estudava lá. Eu seria uma espécie de bichinho de estimação do estudante. Mas as coisas aconteceram de forma bem diferente. Por conta de um descuido meu em não cumprir uma ordem da severa baronesa, fui assassinado por ela mesma. Essa parte da minha história termina aqui. Por isso, não sei contar sobre o processo, o julgamento e a absolvição da baronesa, nem as perseguições ao promotor Dr. Celso Magalhães pela ousadia em acusá-la. Já no novo século, eu era o índio Teneterrara, que os brancos chamam de Guajajara. Vivia na região de Barra do Corda, aqui no Maranhão. Perto da nossa aldeia, em Alto Alegre, os missionários capuchinhos fundaram uma missão a fim de conquistar nossas almas. Isso me fez lembrar os jesuítas do início da colonização do Brasil. Naquela época, enquanto nossos pais ganhavam presentes, nós éramos mandados para a escola. Depois, enquanto eram escravizados, se faltassem umas aulas, íamos para o tronco. 400 anos se passaram e parece que nada mudou. Ainda criança, fui levado para ser confinado no internato da missão. Meninos, esta é a sua segunda casa. Mas prestem bem atenção naquilo que eu vou falar, pois é muito importante para vocês. É o que vocês vão fazer todos os dias, das 5 horas da manhã até as 9 da noite. 5h30 da manhã, levantar-se e lavar-se. 6 horas, assistir a missa e depois o café da manhã. 7 horas, inicia o trabalho. 9 horas, assistir a aula. 11h30, almoçar. Passa 1 da tarde, volta às aulas. E às 3h30 volta ao trabalho. 5 horas para o trabalho e vão regar as plantas, regar o jardim, encher as vasilhas de água. E às 6h30 jantar e descansar um pouquinho. Mas às 8 horas reza noturna e depois dormir. Não entendi muito bem o que eu fui fazer ali. Só sei que a partir daquele momento a gente tinha que deixar de ser índio. Esse era o jeito de no futuro irmos para o céu. Essa ida chegou cedo demais. Uma epidemia matou as 40 crianças teneterrárias de uma só vez. Mas nós não fomos os únicos a ir tão rápido para o céu. Os frades também foram,
Os índios revoltados, liderados pelo cacique Caboré, atacaram a missão em maio de 1901, matando frades e freiras. Agora estamos vivendo as primeiras décadas do século XX e as fábricas estão cheias de crianças e adolescentes trabalhando com os adultos. Foi assim que me tornei desde cedo um operário. Foi assim também que pude testemunhar o crescente número de menores feridos, mutilados e mortos em acidentes de trabalho. A partir de 1920, praticamente a cada década, são criadas leis e instituições do governo para nos proteger. Embora muitas vezes o resultado é exatamente o contrário. Em 1927 é criado o Código de Menores e as Delegacias de Menores. Em 1940 é criado o SAM, Serviço de Assistência Menor, primeira ação do governo para ajudar as crianças pobres do país. Nessa mesma década, após a Segunda Guerra, é instalado aqui em São Luís um setor na LBA, voltado para a criança. Em 1959, surge a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada em Assembleia Geral da ONU. Em 1964, acontece o golpe militar. É um período repleto de atrocidades, tortura e direitos violados. Para nós, crianças e adolescentes, a política de atendimento tinha um caráter assistencialista, paternalista e repressivo. Éramos estigmatizados por sermos consequência de um processo de desenvolvimento desigual. Nessa época, é criada a Política Nacional do Bem-Estar do Menor e a FUNABEM. Dissolve-se o SAM. A FUNABEM e as FEBEM tornam-se espaços de confinamento de crianças e adolescentes, vistas como nocivas à sociedade. Em 1979, no Ano Internacional da Criança, é criado um novo Código de Menores, baseado na doutrina da situação irregular. A criança não é vista como sujeito de direitos. Ela só tinha direitos quando julgada em risco, em situação de doença social. A exclusão social era considerada uma enfermidade. Em 1970, é criada aqui no Maranhão a FIBESM, que depois vira FEBEM, que depois vira FUNAC. A FUNABEM, mais tarde, na década de 80, vira CBIA, Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência. Em 1975, surge a Escolinha São João, fundada pelo padre Marcos Passerini e que funcionou nos fundos da igreja de São João. A escola atendia um grupo de meninos e meninas que estavam nas ruas da cidade de São Luís, constantemente perseguidos pela polícia. Esta foi uma das poucas vezes que frequentei uma escola. A perseguição nas ruas era tanta que um dia resolvemos nos refugiar no pátio do fundo da igreja, em abrigos de papelão. O que em outras circunstâncias poderia ser para nós uma casinha de brinquedo, era de fato o nosso verdadeiro abrigo, embora tivesse durado muito pouco. A Escolinha São João e outras iniciativas da sociedade civil foram os primeiros passos para o surgimento de entidades e movimentos que, a partir de 70 e nas décadas que se seguem, assumem um papel importante na luta pelos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Já estamos quase no final do século XX, década de 80. As velhas fábricas de tecidos, que exploravam também crianças e adolescentes, há muito tempo já faliram. Mas o trabalho infantil continua. O Maranhão agora se industrializa através de grandes projetos siderúrgicos implantados em regiões de mata no interior do estado. Agora estou aqui, dando a minha contribuição para o progresso do Maranhão, trabalhando nas carvoarias, me expondo a queimaduras, doenças do pulmão, cegueira e problemas de desenvolvimento físico. Mas não sei se posso me orgulhar deste trabalho. Afinal, ajudo a queimar a mata nativa, imprescindível para nós, que somos também lavradores.
Em 1986, com a eleição do Congresso Nacional, que também funcionou como Assembleia Constituinte, as organizações populares promovem um intenso movimento de sensibilização dos parlamentares para a inclusão dos direitos infanto-juvenis na nova Carta. O resultado dessa luta está nos artigos 227 e 228 da Constituição. A criança agora passa a ser prioridade absoluta. Em 1990, é sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente, adotando expressamente a doutrina da proteção integral, reconhecendo a criança e o adolescente como cidadãos. Agora, você deve estar se perguntando: quem é esse menino que está sempre presente em vários momentos da história, vivendo situações tão diferentes? A resposta é muito simples. Eu sou a criança e o adolescente deste país e posso estar nas ruas pedindo, lavando o carro, vendendo qualquer coisa, sendo vítima de violência doméstica e sexual, cometendo auto infracional, sendo preso, assassinado. Mas também posso estar na escola, brincando no parque, convivendo com outras crianças, participando de manifestações culturais e até sendo imperador. Agora que sou imperador, eu decreto que toda criança e adolescente tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de ser mantida a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.